questão que me surgiu enquanto você falava a respeito do estresse, especialmente numa sociedade assim como a nossa, que a gente está constantemente expostos a fontes de estresse, demandas profissionais, as nossas próprias expectativas, assim. Nesse contexto, como que o estresse entra nesse meio da criação de hábitos? Como que tem acontecido essa interação entre o estresse? Assim, o estresse, a gente tem um gráfico canônico na neurociência, que é um gráfico do professor Robert Sapolsky, onde ele explica que o estresse é uma curva em U invertido, né? É assim, ó. Então, se você tem muito pouco, aqui seria o nível de estresse, né? E aqui seria a performance. Então, se você tem muito pouco estresse, a sua performance é baixa. Se o seu estresse sobe na medida ideal, a sua performance sobe. Agora, se você se estressa muito, a sua performance desce. Esse estresse, esse muito estresse, seria, sei lá, tanto físico quanto psicológico. No aspecto físico, seria um overreaching ou um overtraining. Treinou muito, sua performance começou a diminuir de tanto estresse que você submeteu ao seu físico. Em termos psicológicos, seria um burnout, alguma coisa assim nesse sentido, né? Uhum. Físicos, afinal de contas, você vai criar um sistema desadaptativo do ponto de vista metabólico, um sistema sedentário, quanto de nível psicológico também, porque se você não se estressar um pouco para fazer um concurso, meu, dificilmente vai passar no concurso. É importante que você sinta algum grau de estresse ou de ansiedade para promover ali a movimentação fisiológica de forma a você se organizar para enfrentar aquela situação. Esse é o papel do estresse. Principalmente Uhum. em situações pontuais. Obviamente, existem momentos que é muito importante que você se estresse bastante, principalmente em momentos de perigo. Uhum. Se vir um cachorro correndo, babando em sua direção, é importante que todo o seu sistema endocrinológico desenvolva aquela maravilhosa resposta orquestrada, fazendo. Cara, a minha gata, ela tá fissurada em pegar esponja, cara. Olha ali, ela pega esponja e leva a esponja para os cantos da casa. É importante que você desenvolva uma resposta endocrinológica orquestrada para fazer com que você tenha liberação de opioides endógenos, para você não sentir dor, para que seu fígado aumente a gliconeogênese, para que você tenha o aumento de adrenalina, que os seus bronquíolos pulmonares dilatam para ter mais circulação de ar, enfim, toda aquela resposta fisiológica para você ter como desfecho comportamental luta ou fuga. Essa é a Uhum. famosa resposta de luta ou fuga do Walter Cannon, né? Agora, isso é pontual, né? Inclusive tem um livro muito legal aí para quem quiser ler, chamado Por que Zebras Não Têm Úlceras, do Robert Sapolsky também, onde ele explica que as zebras elas não têm úlcera porque elas se estressam nos momentos que tem que se estressar e cessou o estresse, cessou o perigo, cessou o estresse, né? A gente, diferente das zebras, tem a mesma resposta endocrinológica, e eu já vou chegar na interseção entre hábitos e estresse, tá? As zebras, ao contrário de nós, ou melhor, nós, ao contrário das zebras, a gente tem a mesma. Em vez da gente ter um pico de estresse e cessou o perigo, cessou o estresse, a gente tem perigos não tão grandes quanto um leão nos atacando, mas perigos que são capazes de desencadear essa resposta ao estresse de forma crônica. Então a gente está sentado no sofá da nossa casa e o nosso corpo está respondendo como se tivesse um perigo, como se tivesse uma cobra na sala, assim, porque a gente tem boleto para pagar, tem problema no trabalho, tem prova para fazer, enfim, a gente criou uma sociedade na qual o estresse crônico ele é assim muito presente nas pessoas hoje e, portanto, os seus malefícios também. Importante ressaltar aqui, tá? Para depressão, o estresse crônico hoje é talvez o principal fator de risco, porque a gente sabe todas as vias envolvidas e o que o estresse crônico faz e isso, caramba, tá? Agora, para a formação de hábitos, qual que é o problema? Quando você está num pico de estresse por alguma situação do seu dia a dia, é comum que algumas regiões do seu sistema límbico tenham uma atividade aumentada
tá? E, e existe uma atividade, como é que eu posso dizer? Uma atividade. Quando essas regiões do sistema límbico estão com atividade aumentada, é comum que elas inibam algumas regiões do córtex, da parte frontal do seu cérebro. Então, isso Uhum, gera, por si, digamos que assim, um cérebro muito mais propenso a ter impulsividade. Ok? Perfeito? uhum, Quando o seu cérebro está propenso a ter impulsividade, é comum que você incline a sua resposta comportamental para comportamentos que funcionaram no passado. Tá perfeito? uhum, Sei lá, o seu cérebro falou assim, tá numa situação de estresse, em vez de ter aquela resposta de luta ou fuga de partir para cima de um leão ou de um cachorro bravo, já que não tem o leão ou o cachorro bravo, o seu cérebro tem uma mini resposta de luta ou fuga para executar algum comportamento que te ajudou em algum momento que você estava estressado. Quais são esses comportamentos que normalmente nos ajudaram, né, para quem tem um repertório de comportamento ruim, digamos? Sei lá, beber álcool, comer comida hipercalórica, fumar, ser agressivo. A agressividade reduz estresse. Inclusive, tem alguns estudos americanos bem, digamos que coisa de americano mesmo, eles adoram fazer esses estudos, mostrando que quando o time da casa perde na cidade, aumenta o nível de violência doméstica, entendeu? Porque provavelmente os caras que gostam de futebol, sei lá, estressados, chegam em casa e quebram tudo, bêbado, enfim. Então, existe em roedor, se você estressa um roedor mensurando meio que ao vivo assim, o cortisol dele, a adrenalina dele, se ele morde algum bicho ou bate em algum animalzinho, o estresse reduz. Então, a agressividade é um comportamento também que reduz estresse. A agressividade pode ser direcionada a outros contextos. Você pode sair para uhum, correr, você pode sair para treinar, uhum, saca? Então, assim, você dentro de um contexto de estresse, vai ter muito mais dificuldade de fazer comportamentos executivos, digamos assim, comportamentos que você teve que organizar o seu repertório para entrar naquele comportamento. Sei lá, tô estressado aqui, tô muito estressado, vou. A não ser que você seja uma pessoa que gosta disso, mas dificilmente na média você vai ver uma pessoa chegou em casa cansada do trabalho, estressado porque teve um problemão com o chefe, não sei o que, bateu o carro no trânsito, e eu vou chegar em casa e vou fazer um. Vou cozinhar para desestressar. Só se a pessoa gosta de cozinhar. Caso contrário, ela vai chegar e vai beber álcool, vai fazer algum comportamento que seja muito mais recompensador e que ajudou ela no passado. Então, num cenário de obtenção de criação de hábitos e coisas assim, o estresse crônico, ele muito provavelmente vai dificultar a criação e a consolidação de hábitos saudáveis, principalmente se você vem de um contexto onde você tem comportamentos disfuncionais que aí você vai falar, pô, Wesley, mas álcool e cigarro não me ajudou no passado. Não te ajudou no geral, mas quando você estava estressado, talvez diminuiu o seu estresse, né? Ou comida e tal. Então, o manejo de estresse é importantíssimo para que a pessoa tenha ali uma probabilidade aumentada de formar um novo hábito. Mas o principal ponto é que realmente o estresse, assim, em termos de saúde mental, é um problemão. É um problemão gigantesco, gigantesco mesmo, assim. Eu sempre digo no RD, na internet, nos podcasts que eu vou, que se a pessoa puder, uma das coisas que ela tem que mirar ali como prioridade é controlar o estresse. controle É de controlar o estresse. estresse. Uhum.